Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar sequência aqui na nossa programação, trazendo muita informação e falando das lutas que acontecem por aqui, por acolá. E hoje eu estive no Sesc de São José dos Campos, aonde acompanhei aí uma apresentação, né, cujo tema foi Feminismo, Ciência e Tecnologia. Foi aí um espaço, né, organizado aí pelo SESC, para poder debater, conversar um pouco sobre a participação da mulher, né, nesse meio da ciência e tecnologia e a valorização, né, dos saberes das mulheres, né? E uma sessão que está tendo, que começou na semana passada e vai até a semana que vem, e neste dia o Mesa de Debates resolveu aí acompanhar, né, um pouco do que foi esse debate. Então fique aqui com a gente e veja como que foi mais uma matéria do podcast Mesa de Debates. Falando em feminismo, ciência e tecnologia, não podia conversar com ela aqui, a Maria Virgínia, né, pesquisadora do INPE, que veio aqui prestigiar o evento. Maria Virgínia, falando sobre a questão dos espaços das mulheres dentro da ciência, como que está hoje? O espaço das mulheres na ciência melhorou algumas questões. Por exemplo, hoje as mulheres já são maioria nos cursos de graduação em praticamente todas as áreas, mas conforme vai evoluindo na carreira, essa discrepância entre os homens e as mulheres, ela vai aparecendo, principalmente nos cargos de topo, né? As pesquisadoras de produtividade no CNPq, por exemplo, são em número muito menor do que os homens, mas a gente não pode deixar de lutar. Eu acho que a gente vem ganhando cada vez mais espaço e muitas iniciativas têm sido feitas para incentivar as mulheres a conquistar esse espaço. Inclusive, o tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia deste ano, né, que é organizado todo ano, acontece em outubro, é Elas na Ciência. Então, acho que a gente tem aí um caminho que pode ser percorrido cada vez com mais sucesso. Você disse, então, que avançou bastante coisa, mas precisa avançar ainda mais, né? Como que a gente consegue avançar e para poder lidar com essas contradições que você cita aqui? A gente tem que, primeiro, formar bem as nossas meninas, né? Mostrar a elas que elas são capazes, e para isso estão aí vários grupos de Elas na Ciência, mulheres em STEM, já começando no ensino médio, passando para o ensino superior. Então, nós temos que continuar incentivando e proporcionando espaços para que elas convivam e acreditem no potencial e percebam que elas são capazes de fazer muita coisa. Perfeito, então, Maria Virgínia, muito obrigado. Eu estou aqui com a Bruna, né, que vai estar também aí participando, né, do evento sobre feminismo, ciência e tecnologia. Bruna, fala um pouco aí o que você pretende fazer aqui no dia de hoje. Hoje é o nosso segundo encontro, né? A gente teve um primeiro encontro na semana passada, em que a gente começou a ter uma conversa sobre uns acúmulos teóricos políticos dos feminismos, da teoria queer, dissidente. E aí hoje, dando continuidade a isso, a gente vai começar a adentrar mais no debate sobre ciência e tecnologia. E a ideia é a gente fazer isso a partir de algumas teorias, mas também, especialmente a partir das trocas e usando mecanismos de síntese e sistematização que são importantes para a luta feminista, né? Como o bordal, o PC, o pintar. Então a gente está trazendo uma proposta de pensar isso a partir de alguns outros elementos que não só a linguagem falada. Então, para o ouvinte entender, vai ser, para além do debate, vai ser um debate mais como uma apresentação artística? Não vai ser uma apresentação artística, a gente vai usar a arte como mecanismo para pensar sobre esses temas. Então a gente vai construir, a gente vai tecer coisas aqui em conjunto. Entendi. Agora, para a gente fechar, né, você falou do debate do feminismos, né, que o pessoal não entende, né? Quando a gente fala de feminismos, né, qual que é a mensagem que você quer transmitir?
O feminismo é uma luta histórica, política muito antiga, inclusive mais antiga do que ter ganhado esse nome, né, como feminismo, mas é uma disputa política para a gente enfrentar aquilo que são as desigualdades de gênero, aquilo que são a forma como a gente, como sociedade, constrói gêneros distintos e atribui a esses gêneros diferentes funções sociais. Isso tem uma série de implicações simbólicas e materiais também, né? Então a nossa sociedade é muito desigual nesse sentido. A gente vive um cenário ainda de muita violência de gênero e a gente vive um cenário onde a gente está bem longe de ter igualdade, né? Possibilidade de todos os gêneros existirem e terem condições dignas de vida e de humanidade, né? Então é uma luta muito antiga para a gente dar conta de enfrentar essas desigualdades. Perfeito, não, maravilha, muito obrigado. Estou aqui com a Fernanda que vai conduzir aqui um evento sobre feminismo, tecnologia e ciência. Fernanda, conta um pouco qual que é a proposta, né, desse debate, qual é a mensagem que vocês querem passar. A ideia é a gente conversar um pouquinho sobre o que historicamente norteou a ideia de ciência e tecnologia para as pessoas, né? Acho que a gente compartilha de um imaginário sobre ciência e tecnologia que é muito masculinizado, que entende a tecnologia como ferramentas que, a nosso entender, como a gente vai abordar no curso, favorece uma estrutura masculinista, patriarcal, né, e misógina da sociedade e, sobretudo, alimentar imaginários possíveis de tecnologias que podem romper com esse paradigma masculinista da tecnologia e abrir espaço para a gente pensar em ciência e tecnologia numa perspectiva da emancipação das mulheres e das pessoas dissidentes. Agora eu fiquei curioso, concretamente, como fazer isso? É uma questão de prática, é uma questão de exercício, né? A gente tem uma base teórica que sustenta a nossa prática, então no curso a gente vai trazer um pouco das teorias feministas que embasam a nossa prática, mas tem um tanto de abordagem prática também. Nessa experiência desse curso particular, a gente vai trabalhar muito com bordado, com tecidos, para a gente alimentar o nosso imaginário a partir do trabalho com as mãos, com a tessitura, do contato com o tecido, do contato coletivo, né, com essa prática de tecer, de bordar, de desenhar, de construir caminhos alternativos para a ciência e tecnologia. Para a gente fechar aqui, né, que eu sei que já está no horário, democratizar a educação é a saída? Com certeza passa por democratizar a educação também. A democracia é um conceito muito amplo, né? Eu acho que tem todo um debate sobre o que é democracia, que paradigmas de democracia que podem favorecer a quebra de certos padrões de relações de poder entre gênero e entre corpos dissidentes, né? Mas com certeza passa pela democratização da educação. Maravilha, muito obrigado. Eu estou aqui com a Rosa, que está aqui no evento do SESC, né, sobre ciência, tecnologia e feminismo. Rosa, fala um pouco, né, do evento, o que vai ser feito aqui hoje? Então, são 3 encontros, né, Guilherme? A gente está no segundo hoje, que a gente está trabalhando em formato de oficina, com os interessados que estão chegando, né? Semana passada veio uma turma, e a gente tem feito uma espécie de debate, aula, oficina, em que a gente faz uma parte mais teórica, assim, conversando um pouco sobre gênero, falando um pouco sobre o papel da ciência e tecnologia hoje, se a ciência e tecnologia é neutra, ou se ela tem um posicionamento político, né? E qual a importância dos movimentos feministas, dos movimentos de dissidentes de gênero, né? Na construção da ciência e tecnologia, né, hoje no nosso país. Ciência, tecnologia e feminismo. Aí fica a pergunta, qual que é a relação? Então, nós temos uma discussão sobre como que a gente entende ciência e tecnologia, né? Como que o imaginário que a gente tem hoje precisa ser criticado. E o feminismo tem uma crítica sobre isso. A principal deles é que a teoria e a prática, elas estão juntas. Uma outra crítica é que aquela ideia de que os laboratórios cheios de gente de jaleco branco, geralmente um homem, né, essas pessoas, os pesquisadores, desenvolvedores de ciência, né, estão naquele imaginário como um homem branco dentro dos laboratórios distantes da realidade. Então, o feminismo vai falar que a mulher que está no seu território, muitas vezes no território
rural, muitas vezes, né, numa comunidade. Também tem ciência, também tem tecnologia que ela desenvolve a partir de saberes ancestrais, muitas vezes, ou até mesmo na sua relação, né, de tradição, de passando, de oralidades. Então essa é uma perspectiva do feminismo para criticar a ciência e tecnologia, fazer a gente pensar sobre outras possibilidades aí de transformação do mundo a partir dessa visão feminista. Maravilha, muito obrigado, Rosa.